Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos dar continuidade à leitura do livro A Bíblia Não Tinha Razão, do arqueólogo Israel Finkelstein. Uma leitura muito importante que estamos fazendo, que foi acerca dos invasores da terra de Canaã. Nós sabemos que não temos evidência de uma invasão israelita, de uma invasão de um exército poderoso, como é descrito na Bíblia, o exército de Josué. Mas nós temos evidências arqueológicas de algumas cidades, principalmente cidades que se encontram na região mais costeira, adentrando um pouco ao centro. Temos nestas cidades evidências de destruição. E nós vimos no vídeo passado que, na verdade, existem registros arqueológicos de quais foram os povos que efetuaram esta destruição, o conhecido, ou os conhecidos, melhor dizendo, povos do mar. Então, estas destruições que tem algumas cidades costeiras adentrando ao centro da terra de Canaã, num período da história, foi muito bem registrado por reis de Ugarite, pelo faraó do Egito e por governantes de algumas cidades que escreveram cartas, registraram isso em documentos. E neste vídeo vamos nos aprofundar na identidade deste chamado ou destes chamados povos do mar. Então vamos à leitura do livro com meus comentários. A Bíblia Não Tinha Razão, do arqueólogo Israel Finkelstein. Vamos então à leitura da página 128. Quem eram esses ameaçadores povos do mar? Permanece um debate histórico e arqueológico de estudiosos sobre sua origem e sobre os fatores que provocaram seu deslocamento para o sul e para o leste. Alguns dizem que eram do Egeu, outros localizam sua origem na Anatólia, mas o que provocou o deslocamento de milhares de homens desarraigados através de rotas pela terra e pelo mar em busca de novos lares. Uma possibilidade é que eles eram formados por uma ralé de piratas, marinheiros sem raízes e camponeses desalojados e levados pela fome, pela pressão populacional e pela escassez da terra, movimentando-se na direção leste e destruindo a frágil rede do comércio internacional no Mediterrâneo Oriental. Eles desintegraram e destruíram as economias da Idade do Bronze, impelindo os grandes impérios da época ao esquecimento. Teorias mais recentes oferecem explicações controversas. Algumas apontam para uma repentina mudança do clima que teria devastado a agricultura e causado a fome generalizada. Outras lançam a hipótese de uma completa destruição das sociedades por todo o Mediterrâneo Oriental que, em virtude de suas particularidades, não conseguiram sobreviver às mudanças econômicas e às tensões sociais. Em ambos os cenários possíveis, as repentinas migrações dos povos do mar não foram a causa, mas o efeito. Em outras palavras, a destruição da economia dos palácios da Idade do Bronze posterior provocou a movimentação errante de hordas de pessoas desenraizadas pelo Mediterrâneo Oriental para encontrar novos lares e novas formas de sobrevivência. É curioso que quando você faz uma pesquisa histórica e arqueológica sobre esse fato, o fato da migração do povo, pela terra palestina ou pela terra de Israel, realmente é difícil você encontrar uma única razão ou um fator determinante. Realmente existem diversas teorias modernas, odiernas, acerca desse tema e que apontam principalmente o clima.
Eu diria que o clima não seria um fator totalmente relevante, porque o clima ele já era conhecido, né, suas nuances e suas mudanças, pela população da região, que não era uma população muito grande, não era uma população de uma massa demográfica e ocupação geográfica muito densificada. E o que você percebe, literalmente, é que não só alguns povos que vinham e fizeram o saque na região israelense ou palestina, mas depois houve um período de estabelecimento. Vinha-se, saqueava-se, fazia o que tinha que se fazer, depois haviam retornos para estabelecimentos, né? Vinham pessoas e se estabeleciam. Esse estabelecimento ele poderia ser provocado pelas notícias de que haviam cidades e locais abandonados, tanto que você tem arqueologicamente vários estratos, né, e substratos de ocupação em uma mesma área, melhor dizendo, e isso mostra camadas de populações que viveram ali no mesmo local. Vamos continuar a leitura. A verdade é que não sabemos a causa precisa do colapso da Idade do Bronze posterior em toda a região. Bom, como eu disse outrora. Ainda assim, a evidência arqueológica do resultado é clara. O indício mais dramático foi encontrado no sul de Israel, na Filisteia, terra dos filisteus, por meio de um dos povos do mar mencionados na inscrição de Ramsés III, cujas escavações encontraram evidências daqueles anos conturbados em dois de seus mais importantes centros, Asdod e Eglon. No século XIII a.C., Asdod, em particular, era um próspero centro de Canaã, sob a influência egípcia, e junto com Eglon sobreviveu pelo menos até os dias de Ramsés III, quando então o fogo a destruiu. Os imigrantes filisteus fundaram cidades sobre as ruínas, e no século XII, Asdod e Eglon transformaram-se novamente em cidades prósperas com outros elementos culturais. A mistura mais antiga de traços do Egito e de Canaã na arquitetura e na cerâmica foi substituída por algo bem novo nessa parte do Mediterrâneo, estilos de arquitetura e de cerâmica de inspiração egéia. Então isso mostra claramente aquilo que eu estava explicando outrora. Nós não temos uma causa definida, mas temos como verificar, temos como analisar como esses assentamentos, em que período esses assentamentos vieram a ocorrer. Então, continuando. Em outras partes do país, a ordem da Idade do Bronze posterior foi destruída pela expansão da violência, cuja origem ainda é obscura. Em virtude do longo período de tempo, quase um século durante o qual o sistema das cidades-estados de Canaã entrou em colapso, é possível que a intensificação da crise tenha provocado conflitos entre as cidades vizinhas no que se refere ao controle das áreas vitais para a agricultura e de vilas de camponeses. Ou seja, aparentemente, né, as guerras elas são analisadas do ponto de vista que eram guerras locais, cidade contra cidade, e não, ainda assim, um exército invasor. Porque, volto a dizer, nós não temos evidências arqueológicas de um exército israelita invasor que dominou essas terras. Nós não temos. A questão é essa. Nós temos cidades destruídas, nós temos, vamos dizer assim, locais reconstruídos, ocupações, registro de outros povos invasores, mas nós não temos nada, absolutamente nada, arqueologicamente falando, desse povo chamado biblicamente Israel e de uma campanha militar poderosa. Não tem nada, sobrou uma espada, um símbolo, nada. Nós não temos uma inscrição, nós não temos nada. E eu não estou dizendo isso, que quer contradizer a Bíblia, que quer... Não, eu sou um estudioso da Bíblia. Eu entendo a linguagem dela real e verdadeira.
né? Eu sei o que de fato ela está significando. Eu estou argumentando só nos âmbitos tangíveis, literais do científico dela. Cientificamente, arqueologicamente falando, como eu sempre digo, aqueles fatos não aconteceram. Eu e diversos rabinos. E eu não sou rabino. Né? Tudo ali é simbólico. Já falei isso a vocês aqui nesse canal diversas vezes. Em alguns casos, a população camponesa e pastoral, progressivamente pressionada pelas dificuldades de sobrevivência, pode ter atacado as cidades ricas ao seu redor. Um a um, os antigos centros cananitas caíram em repentina e dramáticas conflagrações, e todos entraram em declínio gradual. No norte, Azor foi incendiada, e as estátuas de deuses do seu palácio real decapitadas e esmagadas. Na planície costeira, Afec foi aniquilada por violento fogo. Uma tabuleta cuneiforme registrando uma transação comercial de trigo entre o Ugarite e o Egito foi encontrada entre os compactos escombros de sua destruição. Mas, para o sul, a imponente cidade de Lax foi incendiada e abandonada, e no rico vale Jezreel, o fogo também destruiu Meguido, soterrando seu palácio sob quase 2 metros de escombros de tijolos queimados. Deve-se ressaltar que tanta transformação não foi repentina em todos os lugares. A evidência arqueológica indica que a destruição da sociedade de Canaã foi um processo relativamente longo e gradual. Processo de aparecimento e extinção de localidades, de cidades, como acontece ao longo da história em todo o planeta Terra. Nós estamos agora num período, né, de ascensão populacional. Né? O início do século XX, né, a Revolução Industrial, nos trouxe uma ascensão. Né? Essa tecnologia, as tecnologias nos trouxe ascensão. Mas nós vamos passar um ciclo de novo de declínio populacional. Isso sempre ocorreu no ciclo demográfico das demografias humanas. Né? O crescimento populacional, ocupação diária ocupação geográfica e crescimento populacional. Essa fórmula de expandir e contrair, ela sempre ocorreu na história da humanidade. Nós teremos outro ciclo de decaimento populacional, seja regionalmente, depois de forma a estados e continentes e por aí vai. A gente pode ver hoje em vários países do mundo cidades que a população dela está caindo, porque as pessoas migram. Né? O fator econômico sempre é um peso importante para que um determinado grupo de pessoas se estabeleça ou não em uma região, principalmente em épocas em épocas em que a economia era mais rudimentar, que dependia diretamente de plantio, de agricultura, de pecuária e por aí vai. Então é importante nós enxergarmos a realidade daquele mundo antigo como era. Qualquer frágil situação de ruptura comercial, problema de agricultura ou criação de rebanho, uma praga, uma peste, problema de reprodução, problema de fertilização do solo, quaisquer fatores desses, acontecendo às vezes em pequena escala, já seriam suficientes em algumas situações para desencadear colapsos econômicos, financeiros, sociais, processos migratórios. Então, é importante nós termos esse olhar real e mais, vamos dizer assim, acadêmico, né? Mais científico para a sociedade que a Bíblia nos apresenta. Os tipos de cerâmica encontrados nos entulhos da Idade do Bronze posterior em Azor não têm as formas características do final do século XIII, de modo que a cidade deve ter sido devastada um pouco antes.
em Afec, a carta cuneiforme na camada destruída registra o nome de funcionários de Ugarite e do Egito, que eram conhecidos de outras fontes, o que possibilitou datá-la como cerca de 1230 a.C. A cidadela egípcia pode ter sido devastada, presta atenção, em qualquer tempo, nas 2 ou 3 décadas seguintes. Escavadores em Laques, preste atenção nisso, encontraram nos destroços um fragmento de metal, provavelmente o encaixe do principal portão da cidade, que leva o nome de Ramsés III. Então está tudo muito bem documentado. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O achado nos diz que Laques não deve ter sido destruída antes do reinado desse monarca, que governou entre 1184 e 1153 a.C. Por fim, a base de metal de uma estátua com o nome do faraó Ramsés IV, 1143 a 1136 a.C., achada nas ruínas de Megido, indica que o grande centro do Vale de Jezreel em Canaã foi aniquilado provavelmente na segunda metade do século XII. Então é interessante vocês perceberem que é isso que às vezes não entra na cabeça do pessoal que fica achando que está aprendendo de arqueologia, né, vendo o pessoal fundamentalista e que às vezes mente em nome da religião. Eu não tenho esse compromisso, eu não vou mentir em nome de religião nenhuma. Em nome de religião, não. Eu não vou mentir, não. A verdadeira espiritualidade, ela não requer mentiras. Muito pelo contrário. O desenvolvimento da verdadeira espiritualidade baseia-se em você enxergar a realidade como os fatos apresentam ser. A verdade é o que a realidade diz. Então é isso que nós temos que nos ater. Existem muitos registros arqueológicos, muitos, diversos, inúmeros, que permitem análises precisas do que ocorreu em Canaã. Relatos informam que os reis de cada uma dessas 4 cidades, Azor, Afec, Laques e Megido, foram derrotados pelos israelitas sob a liderança de Josué. Então, o texto diz isso. Mas a evidência arqueológica mostra que a destruição daquelas cidades ocorreu durante espaço de tempo de mais de 1 século. As causas possíveis incluem invasão, colapso social e lutas civis. Nenhuma força militar isolada provocou tal destruição e com certeza não o fez em uma única campanha militar. E com certeza. É claro que há um mistério no nome Josué, no hebraico. Então já vamos dar umas chaves aqui para você pesquisar. Há um mistério no nome Josué em hebraico. Em algumas destruições há chaves para você pesquisar, principalmente quando Jericó é destruída, antes eles atravessam o Jordão e param em Gilgal. Pegam 12 pedras no fundo do Jordão, param em Gilgal. Tem um mistério no nome Gilgal, na distância de Gilgal para Jericó, e sempre atenha-se ao nome Josué. Se você se aprofundar nisso aqui, você vai conhecer a verdadeira linguagem simbólica que está ali. Olha só, eu te dei uma chave de um texto, tá? Então, a verdadeira linguagem simbólica do que significa esse Josué, esse Joshua, tá? E aí vocês vão entender o que ali está se passando, o que os escribas estavam tentando dizer. Vou voltar a dizer, a dominação política, uma população camponesa, analfabeta, que não estava preocupada nem um pouco com religião. Não havia. A dominação não tinha como ser feita por texto. Abandona isso. Texto que não, nem se copiava direito. Abandona essa concepção. Os textos eram escritos para a classe sacerdotal e para a realeza, para os nobres, para o clero. E para isso era produzido o texto.
nada a ver com dominação, povo analfabeto. Tinha que plantar para colher, para não morrer, fazer comércio, tinha nada a ver com isso, tá bom? Valeu, um abraço a todos, Deus os abençoe. Muito obrigado você que tem acompanhado o canal até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você sabe, Jesus, tá bom? O mestre da justiça dos essênios, o Saoshyant de Zoroastro, o Filho do Homem ou Messias do livro de Enoque, o Buda Maitreya para os budistas. Um abraço a todos. Deus os abençoe. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I